Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José, estarem trazendo tanta gente também para se inscrever aqui. E vocês sabem que nós não fazemos sensacionalismo aqui. A gente sempre tenta abordar temas, mas os temas estão tão complicados, são tão sérios, são tão tenebrosos, que a gente não tem como utilizar expressões também no mesmo nível. Então é muito difícil a gente não ter que dizer que o presidente da República é mentiroso, que ele pratica estelionato político, que o ministro da Economia é um serviçal, é um lacaio dos grandes mecanismos internacionais financeiros que estão atuando no nosso país, que atua como lobista de interesses privados dentro do governo brasileiro. Não tem como a gente pegar leve em relação ao passado patrimonial da família Bolsonaro. Existem até alguns articulistas que chamam a família Bolsonaro e o governo Bolsonaro de Orcrim, que é uma forma de chamar de organização criminosa tudo aquilo que eles estão praticando, ou a forma como eles se organizam e a forma como eles estão cuidando dos interesses nacionais. Uma coisa é muito certa, se tem uma coisa que não está sendo preservada no nosso país é o interesse público e o povo brasileiro. Quando a gente diz que o presidente é um genocida, a gente não está sozinho. Eu comecei a usar essas expressões bem antes delas serem utilizadas maciçamente por muitas pessoas, porque era a análise que a gente fazia do que estava acontecendo contra o povo brasileiro e das projeções de mortes que viriam a acontecer e que estão se confirmando. Isso tudo já previamente avisado internacionalmente. A Organização Mundial de Saúde já tinha orientado o que os países deveriam fazer para proteger seus nacionais, o seu povo. Os países que seguiram esse receituário preservaram milhares de vidas e os que não seguiram esse receituário mataram seus cidadãos, que é o caso do nosso país. Como é que a gente pode achar normal alguns desvios morais, alguns desvios éticos que esse governo tem o tempo todo? Isso culminou agora no tema inicial do nosso papo aqui, do nosso programa de hoje, que foi o encaminhamento de Alexandre de Moraes à PGR de uma notícia-crime contra Bolsonaro, Flávio e Eduardo. É aquilo que corresponderia à famosa Orcrim. O Alexandre de Moraes certamente vai ser bombardeado pelas redes bolsonaristas, vão achar que isso tem um aspecto pessoal, e a única coisa que a gente poderia denotar nesse aspecto aí, é que alguns ministros do Supremo Tribunal Federal poderiam ficar sentados em cima dessa notícia-crime mais tempo. Mas Alexandre de Moraes deu sentido, deu encaminhamento aí, vai caber agora ao Procurador-Geral da República, que é o mais alto cargo do Ministério Público, de analisar se houve crime nessas organizações de grupos pelo Facebook, grupos que foram detectados como que sendo instituições ou pessoas que estavam ferindo princípios do Facebook. Olha, para ferir princípio do Facebook, o cara tem que fazer muita besteira mesmo, né? E isso tudo agora terá que ser investigado pelo Procurador-Geral da República. Resta saber se ele vai ter uma mão pesada ou uma mão leve. Ele está sendo acusado de ser uma pessoa muito próxima da família e está preservando muitos interesses dessa turma toda de uma maneira geral. O Ministério Público, normalmente, quando eles pegam um pobre, que é preso pela polícia, que está fazendo um pequeno furto no supermercado, esse cara é denunciado de uma forma muito contundente. Vamos ver se esse espírito de rigor que o Ministério Público normalmente tem com as pessoas pobres, se terá em relação à família presidencial. E aí compete às outras instituições e aos outros crimes que estão sendo investigados de apontar qual será o destino da família Bolsonaro. O presidente ele tem deixado uma frase bíblica, talvez a única que ele conheça, de lado de uns tempos para cá. Desde que o Queiroz foi preso, ele nunca mais citou a expressão "e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Porque nós precisamos saber verdade. Por exemplo, a verdade do sucesso patrimonial do presidente da República, das suas ex-mulheres, dos seus parentes, dos parentes dos parentes, o próprio crescimento patrimonial do presidente da República, que 99% dos seus eleitores não têm a menor noção. Eles acreditam fielmente que Bolsonaro é uma pessoa íntegra, pessoa correta, pessoa incapaz de cometer qualquer desvio moral. Então as rachadinhas, essas compras de imóveis de uma forma absolutamente estratosférica, isso tudo são coisas que esses eleitores mais incautos, mais desinformados e os apaixonados não têm a menor noção que acontece. Então vamos colocar João 23 o tempo todo.
E o presidente da República, quando nós o chamamos de mentiroso, isso é uma injúria, é uma calúnia, é uma difamação. Eu posso ser processado? Eu estou mentindo, eu estou falando uma inverdade? Quando o presidente ele pratica um estelionato político, dizendo coisas que ele não fez como sendo coisas dele, isso merece ser preservado? A gente não tem que apontar esse tipo de situação. O problema é que o esgoto moral passou a ser um padrão do comportamento desse governo. Isso vai contaminando muita gente, né? Por exemplo, o general Braga Neto, ele caiu nessa armadilha, né? Deu um escorregão moral porque quis colocar a filha numa teta do governo federal, o governo que dá da moralidade, do João 23, né? Só que foi identificado, nós todos fizemos as nossas críticas e felizmente a moça não vai trabalhar mais lá, trabalhar entre aspas, porque ela era uma designer e ia trabalhar na Agência Nacional da Saúde. Mas coerência também não deve ser cobrada dessa gente. Porque quando eles entendem que é normal, em plena pandemia, a gente ter um Ministério da Saúde apinhado de militares, e eles acham isso normal, e mais do que isso, quase 70 mil mortos depois que Pazuello assumiu o Ministério da Saúde, 70 mil cadáveres que estão lá espiritualmente na sala dele com a foto do presidente no fundo. Uma aberração, um genocídio que era para a gente estar gritando todo dia, os meios de comunicação eram para estar denunciando todo dia, criticando todo dia e não estão fazendo nada, junto com essas denúncias também de enriquecimento da família Bolsonaro, porque desse modo eles transformam o Bolsonaro e a família em reféns. Eles podem utilizar o presidente como um fantoche para o lado que for, para que a área econômica continue a aplicar no nosso país um receituário de fora para dentro que beneficia esses grupos internacionais. Então ele fica ali o refém fazendo um papel de palhaço, distraindo a sociedade, considerado um palhaço universal pelo mundo, um genocida pelas coisas que estão acontecendo no nosso país, pelo descaso com que tem sido tratado todos esses assuntos. O Tribunal de Contas da União ontem revelou que somente 29% do dinheiro reservado foi desbloqueado. Portanto, isso acarreta resultado morte para essa gente toda. Esses militares que estão no governo são um capítulo à parte, né? Porque quando eles acham natural esse tipo de comportamento de desvio moral, eles naturalizam um general como ministro da Saúde. Seria também natural que, se o Brasil tivesse entrado numa guerra, ou viesse entrar numa guerra, né, que ao invés de militares comandando as Forças Armadas, poderíamos ter médicos, enfermeiros, motoristas de ambulância, e aí quem sabe, né, eles também achassem isso aí natural dentro dessa lógica ilógica dessa turma que agora está se lambuzando nesse esgoto moral que virou o governo brasileiro, né? E quando eu falo esse tipo de coisa, a gente vai tendo que mostrar as coisas que vão se sucedendo. O presidente da República, ele tenta, de uma forma absolutamente hipócrita, de uma forma absolutamente distorcida, uma forma imoral, transformar em crédito político dele uma coisa que foi crédito de outros, foi uma derrota política dele. Vamos pegar só uma fala do presidente aqui para a gente ilustrar como é que pode, num pequeno espaço de tempo, alguém contar tanta mentira, né? Vamos lá. Mostrou responsabilidade na aprovação do Fundeb no dia de ontem. Então o PT ficou 14 anos no poder, não fez nada. Ou melhor, via Beto Paulo Freire nos colocou em último lugar no PISA. E o governo conseguiu ontem mais uma vitória. Gente, olha, como é que pode, né? Foram só alguns segundos com tantas mentiras, né? Primeiro que quando ele diz que o PT não fez nada, e eu não estou aqui como advogado do PT, mas a gente tem que reconhecer que na área da educação, o Fundeb foi criado em 2007, como também um desdobramento de programas que já vieram de governos anteriores. Então, foi feito sim um projeto, um planejamento de investimentos garantidos constitucionalmente no governo anterior. E mais, a distorção covarde, salafrárica, bandida é de que no nosso país teria sido incluído nas escolas públicas o sistema ou o método Paulo Freire. Isso é uma mentira tão gigantesca porque só tem o método Paulo Freire no Brasil em escolas de gente rica, para os seus filhos, para eles se capacitarem ainda melhor. Ou mais, Harvard,
A universidade mais prestigiosa dos Estados Unidos utiliza o método Paulo Freire. Grandes instituições de ensino no mundo inteiro utilizam o método Paulo Freire. Se a gente tivesse o método Paulo Freire aqui, provavelmente a gente teria uma juventude mais esclarecida, mais escolarizada, mais reflexiva e não teria permitido, por exemplo, que essa figura que virou presidente da República chegasse até onde chegou. Então são muitas mentiras, gente. Aí não tem como a gente pegar leve nesse tipo de situação. Mas isso tudo, volto a dizer, acaba beneficiando os interesses transnacionais que são praticados aqui no Brasil. Eu já disponibilizei para vocês, aqui no nosso portal, o relatório do Fundo Monetário Internacional. Basta vocês lerem e vocês vão ver que tudo que está colocado aqui é o que Guedes tenta introduzir no nosso país de uma forma absolutamente antipatriótica e desumana. Porque esse relatório, como eu disse a vocês também, não cita a palavra educação nenhuma vez. Se não cita, Paulo Guedes não vai ser favorável. Por isso que eles atuaram no Congresso Nacional para tentar derrubar a coisa do Fundeb, a votação favorável ao Fundeb. E aí o presidente vai como se fosse o técnico da seleção brasileira no 7-1. O Brasil ter sido humilhado no estádio, numa derrota daquela de 7-1, e ele fosse dar uma declaração depois do tipo: tá vendo? Nós tivemos uma grande vitória, metemos um gol na Alemanha, humilhamos os alemães. Mais ou menos isso está acontecendo. O governo foi derrotado por 499-7. Só 7 bolsonaristas se mantiveram leais ao esgoto bolsonarista. Porque até o relator, quer dizer, o líder do governo, o deputado Ciro Nogueira, do Centrão, até ele que tentou fazer tudo para criar problemas para o Fundeb, ele acabou votando no final da história a favor do Fundeb, traindo também o presidente da República. Esse governo, ele é assim, quanto mais nesse tipo de prática, né? Porque da mesma forma que Bolsonaro tentou tirar proveito da aprovação do Fundeb, onde ele foi fragorosamente derrotado, principalmente Paulo Guedes, que foi o derrotado, que Paulo Guedes queria subtrair dinheiro das nossas crianças e dos nossos adolescentes da nossa educação. Da mesma forma que ele perverte essa realidade, ele tentou perverter nessa outra aqui. Quando o Paulo Guedes quis dar um benefício de R$200, uma coisa ridícula, quando o mundo inteiro fez programas de emergência, programas para ajudar os seus povos de uma forma muito mais eficaz, aqui essa esmola foi proposta, e não fosse o Congresso ter feito uma atuação muito contundente, esse valor não teria chegado a R$600. A proposta inicial era essa aqui. No entanto, tira proveito, né? E com relação ainda ao Fundeb, para vocês verem como é que esse pessoal, eles têm uma rede de apoio que também está nesse esgoto moral, o canal principal deles no YouTube fez um programa, antes da votação, detonando o Fundeb. E o título foi Fundeb, a arma financeira da esquerda. Então não resta dúvida que eles eram contra o Fundeb e acabaram sendo derrotados e agora estão querendo tirar algum tipo de proveito. Paulo Guedes não é só um cara que está advogando por interesses internacionais no Brasil, não. Ele demonstra também uma incompetência absoluta em praticar, inclusive, a pauta do Fundo Monetário Internacional. Porque a reforma tributária, que é uma indicação do FMI aqui para o Brasil, está sendo feita de uma forma muito incompetente. O resultado está sendo esse aqui, ó. O jornal mostra para a gente hoje isso aqui. Que só o primeiro pedaço dessa reforma está criando grandes insatisfações no setor produtivo. Porque esse pessoal da superestrutura da economia que está preocupado em dilapidar o nosso país, a nossa soberania, nossa infraestrutura, nossas estatais, nosso parque energético, esse pessoal não tem manejo com o povo. Paulo Guedes, no primeiro instante, ele conseguiu tirar 1,2 trilhão para banco, mas não conseguiu pensar numa forma de ajudar o povo brasileiro. Esse dinheiro, só para a gente quantificar, que foi jogado para bancos logo nos primeiros dias da pandemia, daria para sustentar famílias do Bolsa Família por 40 anos. Todas as famílias que estão no Bolsa Família com esse dinheiro sobreviveriam 40 anos, para vocês terem uma ideia da ordem de grandeza do que foi dado em um segundo para bancos aqui no governo Bolsonaro, comandado pelo presidente de fato, que é Paulo Guedes, né? Bolsonaro, como eu digo a vocês, a ele só resta mesmo ter esse tipo de alcunha, de ser mentiroso, de ser uma pessoa
que mistura política com religião, de pessoa que ilude os seus próprios eleitores, que perverte a realidade brasileira, que esconde a sua agenda com quem que ele se encontra, pessoa que esconde seu patrimônio, a origem do seu patrimônio e que tenta se evadir da lei de todas as formas. Mas isso está com os dias contados. Muita gente não acredita que ele vai terminar preso no final da história. Olha, gente, a gente teve casos no Brasil de pessoas com muito mais popularidade que tiveram graves problemas com a justiça. Pessoas que tiveram essa popularidade acabaram sendo apanhadas por esse sistema jurídico brasileiro, sendo de forma justa ou injusta, ele acaba pegando todos os seus oponentes, todas as pessoas contra as quais eles estão mirando os seus canhões. Muitos inocentes são presos. Agora, quando um culpado, quando um pervertido, quando um criminoso, um imoral, um mentiroso deixa um rastro muito grande, a situação fica muito mais concreta para se chegar, né? Gente, só para finalizar, você que chegou agora, ficou até agora com a gente, 2 lives muito importantes. Sábado, dia 25, 2 horas da tarde, uma live sobre a China, com o professor Diego Pautasso, vai ser muito legal. E terça-feira, com a ex-senadora Heloísa Helena, também às 2 horas da tarde, a gente vai colocar mais informações. Por enquanto, eu acho que já teve muito tema para a reflexão de hoje, né? Eu fico por aqui, muito obrigado por vocês estarem comigo, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!